Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Eu sou André Barros, sou professor de Direito Civil e venho aqui hoje para tratar de um assunto importantíssimo, seja para quem está prestando exame de ordem, seja para quem está prestando concurso público, que é o tema regime de bens. Como você sabe, o nosso programa ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos analisar os principais aspectos, as principais questões que são exigidas a respeito do tema regime de bens nos exames de ordem e de concurso pelo Brasil afora. No nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. E, por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, analisaremos 2 questões exigidas em exame de ordem anteriores. Vamos ao tema do dia. E o tema de hoje é regime de bens. E você, sabe o que é o regime de bens? Sabe para que serve o regime de bens? Regime de bens nada mais é do que o estatuto que regula as relações patrimoniais entre pessoas casadas ou que vivam em união estável. O que pouca gente sabe é que quando uma pessoa se casa ou passa a viver em união estável, não se forma tão somente uma simples comunhão de afeto, de amor. A comunhão de vida estabelecida pelo casamento e pela união estável compreende, além do afeto, também a questão patrimonial. Para evitar grandes discussões dentro do casamento ou dentro da união estável, o legislador estabelece que haverá sempre um conjunto de regras que irá regular as relações patrimoniais entre essas pessoas que estão casadas ou vivendo em união estável, como também em face de terceiros. É para isso que serve o regime de bens. Quer ver um ponto importantíssimo? Se você está casado e deseja vender, por exemplo, uma casa, um apartamento de que tem, qual a importância do regime de bens nessa situação concreta? Você terá, como regra geral, se estiver casado, que pedir a vênia conjugal para que possa realizar a venda dessa casa. Observe, a exigência da vênia conjugal, ela vale para todos os regimes, com exceção do regime do quê? Do regime da separação. Isso quer dizer que quando você estiver assinando a escritura de compra e venda de um imóvel, assinando uma venda de um apartamento que você tem que ir lá e pedir a vênia, um consentimento do seu cônjuge. Olha só que interessante. Provavelmente os senhores já devem ter ouvido falar em outorga. Aliás, eram as expressões mais comuns antigamente. Nós referimos a outorga uxória e a outorga marital. Outorga uxória é aquela em que a mulher assinava consentindo com a venda realizada pelo marido. Outorga marital é aquela em que o homem assinava consentindo com a venda realizada pela esposa. Hoje em dia tem sido mais comum a utilização da expressão vênia conjugal. Serve tanto para o homem como também para a mulher. Professor, mas está errado me referir ainda a outorga uxória, outorga marital? Não, pode continuar utilizando. Mas está sendo mais comum na prática hoje em dia, inclusive em concurso, a expressão vênia conjugal. E você deve estar me perguntando, professor, teve alguma mudança aí com a entrada em vigor do Código Civil 2002 ou continuou na questão do regime de bens tudo igual ao que estava no Código Civil 16? Cuidado, tivemos sim algumas mudanças. Os principais regimes de bens, eles foram mantidos, que era o regime da comunhão parcial, da comunhão universal e da separação de bens. Mas saiba que nós tivemos 2 mudanças fortes. E a primeira delas qual foi? Foi excluído do Código Civil de 2002 o regime dotal de bens que existia lá no Código Civil de 16. Essa foi a primeira maior mudança. A segunda maior mudança foi a introdução do regime da participação final nos aquestos. Um regime que tem origem no direito europeu, vem do direito comparado, e tentaram tropicalizar, vamos dizer assim, o regime. Tentaram colocar o quê? Colocar as regras, os elementos que interessavam à sociedade brasileira do passado.
Nós não podemos nos esquecer que, querendo ou não, o nosso Código Civil tramitou durante mais de 30 anos no Poder Legislativo, né, até ser efetivamente aprovado. Então, vejam, foi elaborado também muito com o quê? Com a mentalidade do passado. O regime da participação final dos aquestos, nós vamos comentar depois, especificamente a respeito de cada um desses regimes, nós vamos ver que ele perdeu, na atualidade, um pouco a sua razão de ser. Mas nós vamos comentar a respeito disso depois, ok? Professor, e com relação aos principais regimes? Comunhão parcial, comunhão universal e separação de bens. Tome cuidado, porque embora tenha sido mantida a nomenclatura, algumas das regras desses regimes foram o quê? Foram alteradas na vigência do Código Civil de 2002. Tanto é assim, que se você pegar o artigo 2039 do Código Civil atual, você vai ver que ele traz uma regra pela qual, se uma pessoa casou na vigência do Código Civil 16, ela deve seguir as regras previstas no Código Civil 16 para o seu regime de bens. Agora, por outro lado, se ela casou na vigência do Código Civil de 2002, ela deve seguir as regras que estão presentes no Código Civil de 2002. Tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive para determinar qual o dia que entrou em vigor o Código Civil de 2002, a partir de que momento que eu estou seguindo um ou outro código. Esse é um ponto muito polêmico ainda na doutrina, mas parece ser a posição majoritária, inclusive com diversas decisões que nós temos do próprio Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo e também do Conselho da Justiça Federal, parece ser a data mais aceita, dia 11 de janeiro de 2003. Não são poucos os autores que falam ainda em dia 10 e não são poucos os autores que falam em dia 12 de janeiro de 2003. Mas a posição majoritária, inclusive a que nós efetivamente recomendamos para exame de ordem e para concursos públicos, é sem dúvida alguma dia 11 de janeiro de 2003. Então vejam, se uma pessoa se casou dia 11 de janeiro de 2003 para cá, vai ser aplicado para ela o regime previsto no Código Civil de 2002. Então, casou pelo regime da comunhão parcial, eu sigo as regras previstas no Código Civil de 2002 para o regime da comunhão parcial. Agora, olha só que interessante. Se essa pessoa se casou antes de 11 de janeiro de 2003, essa pessoa, ainda que se case pelo regime da comunhão parcial, no casamento dela serão aplicadas as regras previstas no Código Civil 16 para o regime da comunhão parcial. Olha só que interessante. Embora no principal os regimes tenham se mantido de forma idêntica, em algumas regras específicas, em alguns detalhes, teve alteração. Então, veja, a comunhão parcial do Código Civil de 1916 não corresponde à comunhão parcial do Código Civil de 2002. A comunhão universal do Código Civil 16 não corresponde perfeitamente à comunhão universal do Código Civil de 2002. Esse é o principal aspecto que vocês têm que ter em mente. Nós tivemos a manutenção dos principais regimes, sim, só que com a alteração também de algumas regras neles. Ok? Professor, e hoje em dia, qual é um ponto fortíssimo a respeito do tema regime de bens em exames de ordem e em concursos públicos? Indagações a respeito da escolha do regime de bens. Quando uma pessoa ela quer se casar ou ela quer viver em união estável, ela pode efetivamente escolher o regime de bens? Ou é a lei quem lhe impõe um regime de bens? Cuidado, meus amigos. A regra geral é o princípio da autonomia privada na escolha do regime de bens. Princípio da autonomia privada, professor? Eu devia falar em princípio da autonomia da vontade. Tudo bem, não tem problema nenhum. São tratados como... o princípio seria a continuação do outro. O princípio da autonomia privada é apenas uma releitura do princípio da autonomia da vontade. Mas você pode continuar utilizando a expressão autonomia da vontade. Maria Helena o faz, né? Maria Helena continua utilizando a expressão princípio da autonomia da vontade. Basta que você tenha o quê? Basta que você tenha a noção de uma mudança na perspectiva desse princípio. Hoje em dia, afinal de contas, nós não somos livres para realizar os negócios da forma que nós quisermos, né, com as regras que nós quisermos colocar, com quem quisermos, a hora que quisermos. Nós temos diversas limitações impostas pela própria lei. Então, vejam, no direito civil, quando a pessoa quer escolher